Eu quero começar esse vídeo dividindo com vocês uma frase antiga, na verdade, né? Um dos arroubos antigos do Bolsonaro, porque isso aqui vai nos ajudar a compreender um monte de coisas, ou pode nos ajudar também a elucidar alguns mistérios aí da família Bolsonaro. Então, ouçam uma fala do Bolsonaro de 99 na televisão. Tá bobo somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Aqui você tem o então deputado federal na época, Jair Bolsonaro, dizendo que sonegava tudo que podia. Depois ele vai e diz que não é verdade, que ele não tem nem como sonegar, né? Como é que ele vai sonegar alguma coisa, né? E eu sei que tem alguns ANCAPs e algumas pessoas que aplaudem essa fala do Bolsonaro, tá certo ele mesmo, tem mais que sonegar mesmo. Só que a questão, né, são tão burros esses ANCAPs que a sonegação do Bolsonaro como deputado federal é dinheiro do contribuinte, ou seja, ele recebe dinheiro do contribuinte e ele sonega para os cofres da União. Então, são os ANCAPs que não conseguem ligar, sabe, o tico e teco e pôr para funcionar. Bem, ele, como eu disse, depois disse que não tinha nada a ver, que ele não fazia isso, mas vamos entrar agora numa segunda frase que eu quero ler para vocês, que é um tweet de ontem do Paulo Marinho, um empresário que foi apoiador do Bolsonaro, na casa de quem o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, se reunia com os seus assessores de campanha, incluindo o Gustavo Bebiano, que faleceu. Então diz o seguinte, Paulo Marinho: capitão, aqui ele se refere ao Bolsonaro, né? É uma mensagem ao Bolsonaro. Capitão, hoje faz um ano da morte do meu saudoso amigo e seu ex-ministro Gustavo Bebiano. Essa data me fez lembrar um dia durante a campanha em que estávamos na minha casa e você disse: se nós não fizermos tudo certo, podemos sair presos. E daí o Paulo Marinho prossegue: hoje eu entendo a sua preocupação e não tenho mais dúvida de que você será preso. É uma questão de tempo. Sua omissão, negligência e incompetência criminosas já custaram quase 300 mil vidas brasileiras. O seu governo é o beijo da morte. O Paulo Marinho, obviamente, se refere aqui às acusações de genocídio do Bolsonaro, né, do governo dele durante a pandemia. Mas a gente vai usar aqui um outro elemento, não apenas os possíveis crimes de saúde pública, né, contra a saúde pública do Bolsonaro, mas também a estranha história de um crescimento patrimonial, no mínimo suspeito, dos Bolsonaros, né? Aqui não falamos apenas do Jair Bolsonaro, mas falamos também de Flávio Bolsonaro, que tem sido desde 2018 alvo de investigações relacionadas ao suposto esquema de rachadinha no gabinete dele e que também agora alcança Carlos Bolsonaro, que também está sendo investigado, e uma reportagem publicada pelo portal UOL agora traz mais luz a essa questão e que pode inclusive arrastar Jair Bolsonaro também para esse esquema de rachadinha, né? Também para esse tipo de esquema criminoso de desvio de verbas públicas. Porque vamos aqui explicar um pouco, né, o que é rachadinha para quem ainda não sabe, né, para quem não está acompanhando muito bem a situação. Rachadinha é basicamente isso. Você tem lá um político eleito e ele contrata os seus assessores, né? Então ele faz o seguinte, olha, ele pega lá uma cambada de amigos, uma cambada de conhecidos, ou amigos de amigos, ou amigos de parentes, ou parentes de parentes, põe lá no seu gabinete e fala o seguinte, olha, vocês vão estar aqui no meu gabinete oficialmente, mas na prática não precisa vir, não precisa aparecer, é um funcionário fantasma, eu vou te pagar R$ 2.000 por mês, que é o salário pro assessor lá, né? O salário fictício, né? Porque é mais do que isso na verdade. Eu vou te pagar R$ 2.000 por mês, você fica com quinhentão por mês sem fazer nada, sem trabalhar, e você me devolve 1.500. Pode ser? E é claro que quem não for trouxa, né, ainda mais parentada de malandro, né, parentada de pessoas com vínculo com milicianos, por exemplo, é claro que eles vão pegar essa mamata aí sem reclamar, né? Receber quinhentão para não fazer nada, para nem ter que comparecer na Câmara, para nem ter que comparecer na Assembleia Legislativa, para nem ter que aparecer no gabinete de ninguém. É claro que muita gente vai topar isso aí sem hesitação. E daí o que acontece? Você tem uma galera, um pessoal ali, uma cambada que recebia
Possivelmente, né, de acordo com essas investigações, com esses relatórios, com as denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro, você tem uma cambada de pessoas, aqui principalmente essas pessoas são vinculadas à investigação do Flávio Bolsonaro, porque saiu um relatório, né, com a movimentação suspeita de uma centena de pessoas e depois agora a justiça determinou que isso não pode ser usado. Mas o UOL tinha essa lista, os jornalistas analisaram mais de 600 mil transações bancárias dessas pessoas e perceberam um padrão recorrente nessas movimentações. Como eu falei, inicialmente vinculados ao Flávio Bolsonaro. Só que aquilo que o UOL descobriu é que as mesmas pessoas que participaram desse suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, elas também transitavam entre gabinetes, ou seja, alguns anos ficavam no gabinete do Flávio, alguns anos ficavam no gabinete do Carlos e alguns anos ficavam no gabinete do Jair Bolsonaro. Ou seja, elas ficavam mudando de posições e esse dinheiro circulando e o que acontecia, né, a movimentação suspeita, que leva a suspeitos ou leva a indícios de algum tipo de esquema de corrupção, é que essas pessoas retiravam grande parte do salário em dinheiro. Então, por exemplo, recebia lá 4 mil reais na sua conta, ou os 2 mil que a gente propôs aqui como exemplo, recebia 2 mil reais na sua conta, ela retirava em dinheiro vivo 1.800 reais, deixava 200 na conta e esse dinheiro desaparecia, porque é muito mais difícil rastrear dinheiro vivo do que rastrear movimentações bancárias, cheques, cartão de crédito, essas coisas. Então, recebia o dinheiro na conta, dia seguinte, o funcionário, o assessor parlamentar, retirava o dinheiro e esse dinheiro desaparecia. A suspeita é essa, né? Que esse assessor, um funcionário fantasma, um funcionário que não trabalhava no gabinete, pegava esse dinheiro de volta, né? Retirava esse dinheiro da sua conta bancária e devolvia esse dinheiro pro político, né? No caso, o Flávio, ou o Carlos, ou o próprio Jair Bolsonaro. Então, isso aqui seria o tal esquema de rachadinha que possivelmente agora envolve não apenas Flávio Bolsonaro, não apenas Carlos Bolsonaro, mas o próprio Jair Bolsonaro. E basta a gente recordar também, ano passado, que numa fala o Ciro Gomes dizia que todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha esse esquema de corrupção, né? Inclusive, ele até menciona a filha do Queiroz, que era uma das assessoras parlamentares do Jair Bolsonaro em Brasília, e que sabia-se que ela fazia parte desse esquema de rachadinha. E daí o que acontece? O que indica isso aqui é que antes do Queiroz ser o operador desse esquema, né, que o Queiroz seria o operador do esquema do Flávio Bolsonaro, antes disso, quem operava esse esquema eram duas pessoas. E aqui eu vou pôr para vocês todos os links das reportagens aqui do UOL, porque é uma reportagem gigantesca, na verdade, né? São várias reportagens, elas estão divididas em diferentes artigos aqui. É uma grande reportagem. Recomendo que vocês leiam, porque de fato é assustador você perceber esse padrão sendo repetido em diferentes momentos, em diferentes gabinetes também, com diferentes integrantes da família, inclusive com a parentada empregada, né? Mas antes do Queiroz, quem movimentaria esse dinheiro era, em parte, a Ana Cristina, que na época era a esposa do Bolsonaro, a segunda esposa do Bolsonaro, e também a Mariana Mota, que era chefe do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, antes do Queiroz, quem estava cuidando desse suposto esquema, né, seriam essas duas pessoas. A Ana Cristina, ex-mulher do Bolsonaro, que na época era a mulher dele, e a Mariana Mota. Aqui eu preciso retornar, né, já que a gente falou da Ana Cristina, eu preciso retornar aqui a uma reportagem publicada em 2018 pela revista Veja. A reportagem intitulada O Outro Bolsonaro. E fala de um processo que a Veja teve acesso naquele momento da Ana Cristina após o divórcio dela do Bolsonaro. Isso se deu em 2008, ela se divorcia do Bolsonaro e ela processa o Bolsonaro com base em algumas alegações. E daí eu vou ler para vocês aqui um trecho da reportagem para vocês entenderem o que aconteceu naquele momento e como isso está vinculado a esse suposto esquema que a própria Ana Cristina articularia no gabinete da família Bolsonaro, né? Então diz o seguinte a reportagem: acusações feitas por Ana Cristina contra o ex-marido. Bolsonaro ocultou o patrimônio pessoal da Justiça Eleitoral em 2006, quando foi candidato a deputado federal, declarou que tinha um terreno, uma sala comercial, 3 carros e 2 aplicações financeiras que somavam, na época, R$ 433.934. Sua ex-mulher, no mesmo processo, anexou uma relação de bens e a declaração do imposto de renda do ex-marido, mostrando que seu patrimônio também incluía 3 casas, um apartamento, uma sala comercial e 5 lotes. Os bens do casal, em valores de hoje, somariam cerca de 7,8 milhões de reais. E aqui a gente retorna ao vídeo inicial, né, do Bolsonaro dizendo que sonegava tudo que podia, né?
na própria boca dele, não sou eu falando isso aqui. Daí prossegue a reportagem. Também alegações da ex-mulher. Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira quando era casado com Ana Cristina, segundo ela própria. A renda mensal do deputado chegava a R$100 mil, cerca de R$183 mil em valores atualizados. Na época, oficialmente, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. Para chegar aos R$100 mil, diz a ex-mulher, Bolsonaro recebia outros proventos, que ela não identifica. E aqui a gente pode, talvez, chegar nesse esquema, ou nesse suposto esquema de rachadinha no gabinete do próprio Jair Bolsonaro, né? Prossegue. Bolsonaro, de acordo com Ana Cristina, furtou seu cofre numa agência do Banco do Brasil, em outubro de 2007, e levou todo o conteúdo, joias avaliadas em R$600 mil, $30 mil em espécie e mais de R$200 mil em dinheiro vivo, totalizando, em valores de hoje, cerca de 1,6 milhão de reais. Pulando aqui, né, pulando um trechinho aqui, seu conteúdo é incompatível com as rendas conhecidas do então casal. Então, nessa reportagem, nesse processo da Ana Cristina contra o Bolsonaro, ela indica, na verdade, dá a entender que eles tinham uma receita muito superior, mas muito superior mesmo, àquela declarada pelo Bolsonaro e àquela que ele recebia realmente como deputado e como militar reformado. Depois, Ana Cristina voltou atrás e disse que não, na verdade ela estava mentindo, que ela exagerou, que ela estava nervosa, brava com a separação, que ela não queria separar. Ela deu uma desculpa esfarrapada dizendo que não era verdade, que ela quis simplesmente prejudicar o Bolsonaro e depois ainda se aproveitou disso aí, né, do nome Bolsonaro, porque ela é mãe do Renan, o quarto filho do Bolsonaro. Ela se aproveitou disso para tentar usar o nome Bolsonaro para se candidatar e tentar se eleger, mas não deu certo. Já que a gente falou no Renan também, vale mencionar aqui, né, que esse tipo de abuso da condição, né, do poder, abuso da política, não é também exclusividade do Jair, do Flávio e do Carlos Bolsonaro. O próprio Renan Bolsonaro, né, o quarto filho, que aparentemente também vai tentar entrar na política, ele está sendo investigado agora pelo Ministério Público por ter recebido um carro de uma empresa, um carro elétrico avaliado em R$90 mil, recebeu esse carro e atuou para criar uma ponte entre essa empresa, que é a Gramazine Granitos e Mármores Tomazini, criar uma ponte entre essa empresa e o governo do pai dele, do presidente Bolsonaro. E de fato a empresa conseguiu ali alguns benefícios, né? Conseguiu só em 2021, só nesse ano aqui, 15 autorizações para mineração no Brasil. Então você vê, né, de fato como isso aí é quase genético, né, na família Bolsonaro, o abuso do poder, o abuso do cargo que eles possuem. Então, só para resumir aqui, né, o que está acontecendo, né, para que vocês entendam, né, você tem um governo, você tem um presidente, você tem uma família que se elege em grande parte arrotando moralidade, arrotando a luta anticorrupção e, no final das contas, caso se confirme esses dados apresentados pelo UOL, que foi um relatório emitido pelo COAF, e que não vai poder ser usado na justiça porque a justiça considerou como um relatório obtido por meios ilegais, né, mas a informação é autêntica. Se for confirmada a informação, você tem aqui uma denúncia gravíssima contra a família Bolsonaro, né, contra o pai, Jair Bolsonaro, presidente da República, e dois filhos, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que todos eles teriam, de um modo ou de outro, lucrado muito, muito com o esquema de rachadinha. Ou seja, contrata assessor, o assessor devolve boa parte do salário para o político e esse político embolsa essa grana e depois também sabe-se lá o que faz com esse dinheiro, né? No caso do Queiroz ali, alguém com vínculos com milícia, esse dinheiro certamente lubrificou também mecanismos das milícias cariocas, ou seja, é um negócio bem complicado. É uma família que está até o pescoço atolada nesse tipo de escândalo. E, como já falei várias vezes anteriormente aqui, o que acontecia é que, pensando no dinheiro que circula nos corredores do poder, né, nos mega esquemas de corrupção, o Bolsonaro ele passava sob o radar porque era peixe pequeno, né, porque era alguém que só comia as migalhas que caíam das mesas dos poderosos. Mas, uma vez que eles chegam ao poder, mas uma vez que eles chegam à presidência, o que acontece é que os holofotes que simplesmente ignoravam esses, sabe, ladrão de galinha, ignoravam essas pessoas, uma vez que eles chegam ao poder, os holofotes se voltam para eles e começam a desencavar toda a merda que eles queriam ocultar. Mas você tem aqui um baita de um escândalo revelado pelo portal UOL,
de fato é muita grana que circulou, embora fosse dinheiro pequeno em relação aos mega esquemas de corrupção, é dinheiro de corrupção, se for confirmado, são supostos esquemas de rachadinha, mas se for verdade, você percebe que isso aqui perpassa toda a família Bolsonaro, né? Ou quase toda a família Bolsonaro, inclusive chegando até o Renan agora, favorecendo uma empresa porque deu de presente para ele um carro de quase 100 mil reais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sinceramente. Vou tirar para vocês todos os links dessas reportagens aqui, todos os links, incluindo da Veja, incluindo também agora esse escândalo envolvendo o Renan Bolsonaro. Leiam, confiram, se informem, me digam o que vocês pensam no comentário aí, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para conferir o curso que estou dando agora de escritas narrativas, para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, publicar um livro, e confiram meus livros também sobre o Bolsonaro, e fala também dessa retórica bolsonarista, né, de anticorrupção, essa ladainha que eles propagavam e que no fundo é só fachada e aparência, né, e também sobre Jesus histórico, o rei de judeus, um romance. E é isso, gente. Se cuidem por aí e até mais. Tchau!